Gravando. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje, um assunto muito importante, que eu acho que vai ser uma nova área de atuação para a natação. Se prepara que tem coisa nova por aí. Não sei como ninguém pensou nisso antes. E eu trouxe uma convidada muito especial, Daniele Lima. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Rê, pelo convite mais uma vez no seu canal, para trazer novidades, né, o que está acontecendo aí no mundo aquático. E vamos lá. Para quem não conhece a Dani, eu fiz uma entrevista com ela falando sobre criatividade, sobre a área da pedagogia na natação. Ela falou um pouco da história dela. Corre lá atrás, assiste essa entrevista. E hoje a gente vai falar sobre estímulos aquáticos na banheira, em chuveiros. Será que é possível fazer? Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG criada em 1995, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, é a primeira causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para te auxiliar aí, todos com certificados. Piscinas litro a litro, uma bíblia para quem faz aí controle de piscina, aquecimento, manutenção, tudo para você saber sobre piscinas. O aplicativo da Swim Track, que te auxilia aí na monitoramento, evolução dos alunos, faz avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, baixa 30 dias gratuitos em qualquer loja da Apple ou ali da Android. E a gente tem a Flote, os materiais pedagógicos. Hoje eu trouxe o jogo da memória da Flote. Então imagina você dando um objetivo a cada ida e volta desse aluno na piscina. Ele vai e volta, ele vira duas peças e ele tem que achar o par. Você pode colocar na borda, no fundo da piscina, ou até mesmo colar em vidro, colar ali na borda da piscina. Super colorido, atrativo, que você pode utilizar na sua aula. E até vou lançar um desafio para a Dani aqui, se vira nos 30 até o final, a gente criar uma outra atividade para fazer com o jogo da memória, para mostrar que a gente consegue ser criativo. Sim. Mas vamos lá, Dani, o que que é necessário ter para uma aula de natação onde não tem uma piscina? Como surgiu essa ideia? Como você dá esses estímulos aí? É preciso mesmo ter uma piscina ou dá para fazer aula de natação, esses estímulos aquáticos, sem piscina? Sim, a gente consegue dar esses primeiros estímulos, né? Desde o banho, né? Então eu penso assim que a criança ela nasce, ela tá na maternidade e tem aquele super cuidado, né? Eu sou mãe e tive de nasceu, não pode molhar o rosto, não pode molhar o ouvido, a cabeça, e a gente consegue dar esses estímulos desde a maternidade, nos primeiros banhos, né? E incentivá-los também a gostar, né, desse mundo aquático. E eu tenho recebido muitos alunos que tiveram algumas experiências ruins enquanto bem menores, né? E até por traumas de pais, de que, ai, não pode molhar, porque medo de, né, de se afogar, até mesmo na banheira, às vezes o pai tem todo aquele cuidado de dar banho. E a gente, como, né, profissional do meio aquático, a gente está aí para justamente auxiliá-los, né? E ensinar como a gente consegue dar esses mesmos estímulos. E eu recebo também, como eu te falei, muitos alunos que não gostam, né, de água no rosto, né, que faz aquela coisa do chuveirinho, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho de adaptação primeiro, de estimular ele, né, a isso para depois sim ensinar técnicas e outros estímulos. E eu queria que você falasse quais são esses primeiros benefícios aí dessas primeiras vivências aquáticas, né? Eu até chamei de natação, mas são vivências aquáticas para esse banheiro, para esse bebê aí, seja na banheira, seja no chuveiro. Quais são esses benefícios? Sim. O que eu trabalho, Rê, o que que eu faço com eles, né? Nesse meu trabalho personalizado, que não é dentro da academia, né? Normalmente é no condomínio, tem a questão também da jacuzzi, que eu uso bastante, além da banheira, né? Na casa da pessoa, no apartamento. E a gente começa pelos banhos, né? Então a gente traz brinquedos, traz ferramentas que vai trazer esse momento prazeroso. Então o que que a gente faz? É um banho só que pedagógico, né? Então a gente estimula a molhar o rosto, a gente canta música, usa os brinquedos, a gente traz essa experiência, esse contato, né, com o meio líquido de uma forma prazerosa. Né? Então, eu explico isso muito para as mães. Já tive pergunta assim: ah, mas eu vou contratar né, o seu trabalho, vou ter, meu filho vai ter essa aula para tomar banho?
E na verdade não, né? A gente como profissional, a gente tem que explicar que não é simplesmente o banho que a mãe dá, né? Claro que a gente vai orientar, a gente vai explicar para o pai e para a mãe a maneira como vai prosseguir depois das nossas aulas, mas que ali é um momento onde você está estimulando, você está ensinando algumas coisas e que ele tem uma experiência mágica, né? Nesses banhos pedagógicos que eu gosto muito de dizer. É, a gente falou até essa parte da sobrevivência aquática é muito importante, como eu frisei lá no começo, que a Sobrasa vem para defender essa causa. É a primeira causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. 4 crianças morrem afogadas diariamente e 55% dessa morte ocorre em piscinas e residências na própria residência. E agora que a gente está em época de verão, aumenta em 45%. Tudo isso são dados da Sobrasa. Então é importante de você iniciar esse trabalho aí logo cedo. Mas aí, qual é a diferença desses estímulos tradicionais que a gente utiliza em piscina e na banheira ou no chuveiro? Tem alguma diferença? Então, complementando o que você disse sobre a segurança aquática, né? O que acontece? As crianças, quando vê algo que tem né, o ambiente aquático, chama muita atenção. Então, se a criança não tiver essa educação aquática de que o que que é uma banheira, o que que é uma jacuzzi, o que que é uma piscina tradicional, né? Às vezes a gente vê aqueles espelhos d'água, né, nos condomínios, e não ensinar, olha, aqui você não pode entrar, aqui você não pode pular. Se a gente não ensinar isso desde pequeno, aí, infelizmente, a gente tem esses casos que é muito triste, né? Acho que quando a gente vê um caso desse, a gente fala, poxa, como que a gente poderia ter evitado isso, né? E se bem, é claro, tem a questão do descuido também, que a gente sabe, a questão do celular, os pais hoje acaba até por meio de trabalho, tá respondendo, acha que o filho tá ali e aí acontece o acidente, né? Mas voltando à sua pergunta, o que que a gente pode trazer para eles? O que eu faço muito nas aulas particulares, né, da banheira, é trazer esses estímulos e também trazer essa parte de segurança. Então, entrar e sair da banheira, a questão também de como ficar dentro da banheira de pé, como que eu sento, né? E toda essa questão de educação. E o que vai diferenciar, né, essas minhas aulas no condomínio, né, dentro da banheira, da jacuzzi com uma piscina tradicional, são os estímulos, né? A gente consegue controlar muitos estímulos nessas aulas. Então, por exemplo, eu já dei aulas, né, em academia, normalmente a gente está ali dando aula para bebê, ou até mesmo para criança um pouco maior, e às vezes é o professor passando, porque vai pegar o material, ou às vezes é uma aula de hidro que está tendo do outro lado, ou às vezes é um pai chegando atrasado, e aí você está dando aquele estímulo e para totalmente, né? E a criança já tem o seu tempo, né, de prestar atenção, do foco, e aí quando tem essa intervenção, a gente acaba perdendo. E até a gente retomar no que a gente estava fazendo, demora um tempinho. Então, dentro dessas aulas, a gente consegue controlar os estímulos. Então, normalmente ali é normalmente a professora, né, o bebê, às vezes a babá, a mãe, mas em alguns momentos eu até peço para ela sair, então tem até a questão da confiança de estar ali, o seu filho está sozinho, mas de justamente dele ter esse momento e a gente aproveitar o máximo que a gente pode. Então, assim, eu acho que tem muitos benefícios de ter essa aula na banheira, até por uma questão que muitas vezes eu consigo alguns alunos de personal e a mãe fala, ai, mas eu não tenho a piscina, né? Ou a minha piscina é aberta e eu não é aquecida, então um dia de frio não tem aula, então a banheira ou a jacuzzi ou até aquelas banheiras de hidromassagem vem aí para auxiliar a gente nesse trabalho. É, como você disse aí, iniciar logo cedo é fundamental. O bebê ele já nasce com reflexo de bloqueio que impede essa entrada de água nas vias superiores e aí facilita esse processo de imersão, segundo Silveira e Nakamura de 98. E a gente tem até o grande Fontanelli, né, que ele fala aí que existe até posições como a gente deve estar apoiado frontalmente para poder fazer essa imersão aí da criança. E o bebê ele já nasce consigo com essa memória de capacidade de flutuar, de bloquear. Então são posições, são movimentos que se a criança já vem do meio aquático, a gente já facilita esse processo. Quanto antes começar essa aula, melhor. Mas aí esse vínculo com o pai, a aula é só você e o bebê, o pai tá junto. Como que seria ele criar esses vínculos com esse bebê? Sim. Como é na banheira, realmente não tem como estar duas pessoas, né? Tem alguns bebês que eu atendo que eu fico até de fora, e aquelas banheiras que tem um suporte,
tem aquelas que a gente vê, né, em lojas de artigos para bebês mesmo, que ela tem um suporte. Então, ela tem um suporte para a criança meio que ficar deitadinha, mais pro sentado, dependendo da idade da criança. Então, essas acaba sendo mais individualizado. O que eu faço é fazer o pai, principalmente nas primeiras aulas, até para criar o vínculo comigo, é estar próximo. Então, eu vou ensinando as musiquinhas. Olha, eu estou fazendo esse estímulo referente a isso. Então, assim, quando vocês estiverem junto, faça isso também. Então, eu dou também essas orientações, né? Porque senão todo o trabalho que a gente faz numa aula, às vezes, por um deslize do pai e da mãe, é perdido, né? Então, eu gosto muito de ter esse vínculo com o pai e com a mãe nesse sentido, de explicar tudo o que eu estou fazendo, né? Até para voltar naquilo que eu falei, senão a mãe acha que a gente só tá indo lá na casa dela dar banho na criança, né? E a gente não, assim, não se capacitou, não estudou tanto para fazer as coisas assim de qualquer jeito, né? Então, eu acho que isso é super importante. Até na academia a gente acaba tendo essa aula para bebês que os pais entram para ter o vínculo, a socialização, mas é o primeiro mesmo, é o primeiro estímulo ali, é a criança dar continuidade, né, de onde ela veio, que ela foi formada no, né, no meio líquido. Então, é para a gente continuar essa experiência bem prazerosa. E você percebe que os pais replicam depois o que você ensina, até mesmo as músicas, as posições, as pegadas? Sim, eles, assim, eles são muito repetitivos, né? Eles falam assim, ó, Dani, eu fiz desse jeito que você falou, né? Aí eles me mandam, às vezes, vídeos, que às vezes na aula ali a gente tá cantando uma musiquinha, por exemplo, a roda do ônibus ou a chuvinha, e a criança fica parada. Aí depois o pai me manda mensagem, Dani, olha só, eu cantei a musiquinha e aí tá com o pai, né? Acaba sendo uma coisa mais natural e batendo na água e fazendo. Então, a gente vê que quanto mais eles tiverem contato com a água, né, mais retorno a gente tem. E isso também vai ser muito benéfico para os pais, para o nosso trabalho, né? É, até alguns pais me perguntam, o que que eu tenho que fazer no final de semana? Eu tenho que me fala alguma posição, onde eu pego, que exercício que eu dou. E eu brinco muito, é só da vivência, né? É Sim, você levar ou para banheira ou para piscina e dar a vivência. Eu brinco que é que nem piloto de avião, de helicóptero. Ele tem que ter a vivência lá em cima. Não sim. tem como. A piscina, ele tem que ter a vivência lá dentro. Não consegue fazer fora da água. Então, quanto mais tempo está dentro da água, mais importante para ele. E aí, que dica você daria para os profissionais, aí, professores que querem trabalhar aí na banheira? Tem alguns sinais aí que o bebê dá, que ele está desfrutando, que ele está gostando da atividade? Como você medir aí se a aula está sendo prazerosa para o bebê? Sim, eu digo muito assim que o bebê, né, a criança, eles são o nosso termômetro, né? Então a gente consegue, a gente como profissional, sentir ali se aquele estímulo foi legal naquele momento, ou se tá demorando muito para acontecer alguma coisa, e aí você vê que o bebê para. Então a gente tem que sentir muito, a gente tem que ter esse tato, né? Muitas vezes eu sempre chego e pergunto, vejo que a criança tá um pouquinho diferente, né? Que eu gosto de chegar e brincar um pouquinho com eles para depois a gente ir para aula. E aí eu sinto que a criança tá um pouco mais enjoadinha, aí eu pergunto: "Como que foi a noite? Dormiu bem?" Aí: "Ai, Dani, não dormiu". Aí eu já sinto que eu vou ter que mudar a estratégia, né, até para a criança poder aproveitar. Então naquele dia eu não dou tanto estímulo, deixo a criança, não digo mais livre, né, mas deixa ela, aproveitar mais, né, estimular mais o espaço. Então, assim, tem a questão também da temperatura da água, então às vezes muitas vezes eu chego na casa, vejo que a água está muito quente, e aí isso deixa com que a criança fique um pouco mais molinhas, né, dá um pouco mais de até sono, dependendo da rotina da criança. Então, o ideal é que a água da banheira esteja entre 31 e 32 graus, né? E o que eu gosto é sempre de levar o termômetro para ver, porque na mão, assim, pra gente é totalmente diferente. Não dá para pôr a mão e falar, ai, tá boa, né? Tem a questão também que a criança, ela tem a pele muito sensível, então não pode ter água muito quente, que isso, né, para eles é muito desconfortável. E a questão também de que a gente tem que sempre perceber também aquele momento de como tá a casa, né? Às vezes eu chego, a mãe acordou atrasada, eu falo, não, vai lá, faz as suas coisas que eu vou dar aula para ele. E aí a gente vai sentindo. Então, eu acho assim, o grande diferencial, né, do professor que trabalha com esse público é ter esse olhar, né, de saber. Às vezes você programou uma aula maravilhosa, chegou no dia ali, a criança não tá legal, e aí a gente tem que ter esse tato. Então, acho que isso é muito importante, né? E aí dá continuidade na questão do pai, falou, olha, hoje a gente trabalhou isso, fez isso, até pro pai achar, hoje ele não fez nada, né? Hoje eu não vi nem a professora cantando nenhuma musiquinha, mas por quê? Porque aquele dia foi um olhar diferenciado. Aí você falou um pouco da temperatura ali, de 31, 32 graus, mas diferente da piscina, né, que ele se mantém na temperatura, como Sim. você consegue manter essa temperatura ali da banheira? Então, a gente até conversou um pouquinho antes, né, que a gente
Sempre tive essa preocupação. O que acontece é que os bebês perdem, né, a temperatura muito rápido, e na piscina a gente tem ali o tempo todo, né, a temperatura ideal. Normalmente, o que que eu faço? Eu deixo o próprio chuveirinho da banheira ligado, né, e aí vou mantendo só o nível da água, porque às vezes enche demais, então eu vou abrindo um pouquinho a tampinha da Sim. banheira para soltar um pouco, para ela poder encher um pouco mais. Então a gente tem que estar ali, né, o tempo todo, dando aula e prestando atenção nessas coisas. Até porque se a criança começar a sentir frio, aí isso irrita, né? Tira ela da zona de conforto, e aí a gente tem que parar a aula, né? Então, e nos dias frios, né? Claro, como tá dentro de casa, dentro ali do banheiro, a gente vai sentindo até na saída, né, da banheira, se de repente precisa trazer uma toalha, assim como a gente faz na academia nos dias frios. E que dicas você daria para os profissionais, até para você criar um ambiente seguro e acolhedor, porque dentro da banheira a gente também tem alguns riscos aí, né, diferente Sim. da piscina. Sim. É, como eles ficam muito próximo, né, das bordas da banheira, o que que a gente tem que fazer? Tomar cuidado para eles não colocarem a boca, né? Eu tenho bebezinhos que estão nascendo dentinho, Sim. então tudo quer pôr a boca. Então, às vezes, a gente tá fazendo movimentação, eles grudam ali na bordinha da banheira, né? E o que que eles fazem? Põem a boca. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, como tá muito próximo, então a questão de bater a cabeça, às vezes sem querer a criança levanta o braço e bate, né? E aí, como se fosse a borda da piscina, ali machuca também. Então, a gente tem que tomar esse certo tipo de cuidado. Outra coisa também que eu tomo muito cuidado com os brinquedos, né? Então, você tem que pensar que esse bebê vai colocar o brinquedo na boca. Então, eu vejo muito brinquedos muito legais, só que tem aqueles pininhos. Então, assim, por mais que eles fazem o barulho, é muito gostoso de ouvir, mas se a criança pôr na boca e puxar de um jeito e engasgar, aí, né, a gente tem experiências ruins. Então eu tiro todos, é sem barulhinho mesmo. Tem alguns que tem como se fosse uma vedação, mas aí é mais difícil de encontrar, às vezes não é aquele que você quer, mas tomar muito cuidado com isso, né? Acho que a segurança da criança em primeiro lugar. Não adianta você pensar na aula, nas músicas, em todo o estímulo, e aí a criança bater a boca na bordinha da banheira, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Outra questão também que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a gente enquanto profissional o uso de acessórios, né? Então, quando eu vou dar aula para bebês, independente se é banheira, se é piscina, né? Tirar o relógio, tirar a pulseira, o brinco, principalmente. Já aconteceu de eu estar com o brinco assim, bem pequenininho, e quando eu ver, tirou, né? Então, porque eles colocam a mão na orelha e aí tira. Só que se você não tomar muito cuidado, vai para a boca, né? Então, eu tiro tudo, na verdade. Ultimamente, tenho tirado brinco, anel, pulseira. A questão, né, até da nossa unha, né? Às vezes, na hora que você vai fazer a pegada no bebê, sem querer, machuca. E aí você explica pra mãe, olha, eu machuquei ele porque minha unha tá grande, né? Então, acho que é uma situação muito chata. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Acho que a nossa postura enquanto profissional, esse cuidado que a gente tem com o bebê, é o que fideliza os nossos pais, né? Essas famílias que procuram pro nosso serviço. Você falou um pouco aí sobre os brinquedos. Que recursos e materiais aí recomendados você daria para os professores aí do outro lado para criar um ambiente aí divertido, mas principalmente educativo para os bebês? Sim, eu até preparei uma listinha aqui Opa! para eu não esquecer de nada. Bem, assim, brinquedos, hoje em dia a gente vê no mercado brinquedos para banho, né? Tudo que você vê lá, brinquedos para banho, a única coisa é tomar esse cuidado que tem esses pininhos, né, que fazem barulho. Aquele regador, sempre gosto do regador menorzinho, que é bem mais difícil de achar, mas gosto muito de procurar, pesquisar na internet. Os regadores pequenos são bons porque a criança, né, o bebezinho consegue, né, manusear ali, não fica na hora que você vai fazer jogar água no rostinho, na cabeça, não é aquela enxurrada, né? Então é mais controlável também. Coloquei também aquelas bolinhas coloridas, sabe, de piscina de bolinha. Dá para você comprar só as bolinhas e deixar um ambiente mais colorido, né? Não gosto muito de usar as bolinhas muito pequenas, até por risco de colocar na boca, né? Gosto muito daqueles copinhos coloridos. Eles gostam muito de brincar, de jogar a água no outro. Os brinquedos de encaixe, né? Só pensando que são bebês, então tem que ser peças um pouco maiores. Brinquedos que afundam, né? Isso é de praxe. Tem uns brinquedinhos que eu comprei no último congresso, que é umas minhoquinhas, até da Flote, Aqui, que aqui. essas minhoquinhas É, fazem sucesso. Essa é, daqui é maravilhosa, porque ela afunda. né? Aqui, por mais que é um plástico um pouquinho mais durinho, mas não chega a machucar o bebê, né? A única coisa que eu tomo muito cuidado com os brinquedos, ainda mais com bebês, chegar em casa, lava todos e deixa secando, né? E tomar muito cuidado com a questão de entrar água, porque
Às vezes, com o tempo, se a gente cortar os bichinhos plásticos, a gente vê coisas pretas, né? Aquelas sujeirinhas. Então, a gente tem que pensar muito na manutenção desses brinquedos, né? Eh, Coloquei aqui também o próprio chuveiro, né? O próprio chuveirinho você pode brincar ali com a criança. E os livros, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes da gente começar, né, o nosso podcast, aqueles livros para banho mesmo, que pode molhar. Então, eu trago a história também, trago os bichinhos de plástico para contar a história e assimilar com o que eu estou fazendo, né? Então, acho que todos esses recursos, assim como outros, tem milhares aqui, acho que a gente podia falar de brinquedos aqui a tarde toda, mas sempre pensar assim, como que eu vou usar esse brinquedo, né? Não adianta só você, né, vou pegar essa garrafa, mas qual vai ser a funcionalidade dela na aula, né? Porque só trazer um brinquedo bonito e caro não quer dizer que vai trazer algum tipo de objetivo para nossa aula. E eu sei que você foi convidada, fiz um convite muito especial para você estar no Splash da Criatividade, ao Sim, lado ali de mais de 20 palestrantes. E o que que você prepara aí de criatividade? Você vai trazer o tema aí de bebês, né? sim. Tô separando aí várias atividades assim para todos os profissionais ter um Uhum. manual ali de como fazer passo a passo, o que que é bom trabalhar primeiro, né? Porque às vezes a gente pensa numa atividade, mas aquela atividade para a primeira aula com o seu bebê, de repente ela não seja tão interessante, então é melhor esperar mais um pouquinho. Então, vou trazer aí várias ideias e o melhor, né? Eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que criar também, né? Então, a gente vê um exercício ali de um professor e outro e fala, não, mas eu vou fazer desse jeito. E realmente funciona muito bem, né? Todos os palestrantes que eu estou chamando é um desafio, porque é um tema que nunca foi feito, é um evento que nunca foi Sim, realizado, então até muitos me perguntam, mas o que que você quer? Mas como eu vou criar uma coisa? Mas de onde eu vou sair? Eu não tenho filmagem, eu não consigo filmar meus alunos. Então é um desafio até para vocês criarem, né? Então sim. fazer esse evento vai ser uma coisa inovadora da natação, nunca visto antes, mas acho que vai ser muito útil é que cada profissional do outro lado vai ter a sua própria biblioteca ali. Então, desde o bebê até o treinamento, diversos temas. A gente colocou até palmateio, o Moacir vai vir falando sobre palmateio, mas é um desafio aí, Nani. Sim. Eu acho assim, sabe, a gente fica muito tempo na área, a gente acaba vendo sempre, às vezes, o mesmo do mesmo, né? Eu acho que o diferencial do profissional, é claro, não é a receitinha do bolo, mas olhar aquele exercício e falar, poxa, eu vou fazer com esse material, ou vou fazer desse jeito, né? A gente adapta muito as músicas, né? Às vezes a gente, que nem, por exemplo, você trouxe o jogo da memória, né? Quantas coisas não dá pra fazer, né? E às vezes ali, na hora que você tá brincando mesmo com a criança, já aconteceu muito comigo. Eu tô fazendo uma atividade, de repente a criança faz um estímulo diferente, né? Ela põe um brinquedo pra lá e pra cá. Eu falei, poxa, dá pra fazer desse jeito da próxima vez. E aí você começa a criar. Então, acho que a gente não pode só ficar, eu vou fazer o que a Dani faz porque assim dá certo. Dá certo nas primeiras aulas. Mas pensa quanto tempo você vai estar com esse bebê, né? Então, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer coisas novas, lógico, pensando na segurança da criança, né? Daquilo realmente ter um objetivo. E criar milhares de coisas aí. Eu brinco muito que o professor tem que ter o seu cardápio, né? Sim, Então, quanto maior o cardápio, mais alunos ele vai conseguir atender. É como, eu vou num restaurante, eu chego lá, só tem comida japonesa, peixe cru. Aí a pessoa que está comigo não come peixe cru. Aí eu não consigo ir naquele restaurante. Se eu for num outro restaurante que tem o peixe cru e tem carne, tem massa, aí já consegue atender mais pessoas. Assim como você, profissional, você consegue atender diversos alunos. sim, E eu brinco muito que não é a gente tem que adaptar a aula ao aluno, e sim a aula tem que ser adaptada àquele aluno. Então, o exatamente. propósito, então, qual que é a dificuldade dele? Ele está com essa dificuldade? Então, eu vou tentar esse exercício. Aquele outro aluno está com aquela dificuldade? Eu vou tentar um outro exercício. Então, não é o mesmo exercício para todo mundo e todo mundo vai se adaptando àquele exercício. Então, por isso que vem a natação criativa, para a gente criar sempre coisa nova. Mas aí eu tenho uma super curiosidade. Da onde saiu essa ideia de você estar lá na sua aula de personal e falar, eu vou começar a dar aula no chuveiro e na banheira? De onde saiu esse insight? Assim, eu recebo muitos alunos que nem eu comentei com você, né? De que às vezes não, meu filho não vai fazer natação porque eu não tenho horário, não consigo ir na academia, não consigo eh, conciliar com a grade da academia, mas em casa eu tenho a banheira e só que a piscina de lá não é aquecida. Aí eu falei, poxa, mas por que não? Se você for pensar na academia, tudo bem, você tem uma piscina ali, né? Vou pôr uma básica, assim, de 12 metros. Mas qual que é o tamanho do espaço que eu vou usar ali para aquele bebê? Eu não vou usar os 12, né? Às vezes eu vou usar um espaço tão pequeno e eu vou dar as primeiras vivências ali
são coisas básicas, assim, que não precisa de um ambiente muito grande, né? A gente consegue adaptar na banheira. E aí eu comecei a perguntar pra mãe, você aceita fazer na banheira? Ela falou, não, Dani, aceito. Como que é? Eu falei, não, vou fazer uma aula. Aí faço a aula, e a mãe falou assim, nossa, se eu soubesse que assim, eu não tinha procurado tanta academia. E as pessoas justamente por isso. A gente, como profissional, a gente tem que adaptar, né? Como a gente conversou, eu dou aula de personal. E aí, às vezes, por exemplo, a banheira, teve um dia que a banheira estava quebrada. Aí a mãe me ligou, Dani, do prédio não tá funcionando a piscina lá embaixo. A banheira quebrou, e agora? Eu falei, então, hoje a gente vai fazer aula fora. Né? Então, fiz ali um estímulo terrestre com o bebê, dentro, pensando né, as habilidades que ele precisa trabalhar. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né? A gente precisa pensar além, né? Se a gente ficar, não, eu só posso dar personagem de natação na academia ou numa piscina aquecida, né? A gente vai acabar não tendo, não oportunizando essa vivência para o nosso aluno, né? E deu super certo, assim, eu tenho bastante alunos, principalmente assim, banheira, a jacuzzi que eu te falei, e às vezes a mãe nem, às vezes tem a piscina do prédio, mas a mãe já esqueceu, já. Às vezes eu falo, olha, logo logo a gente vai ter que mudar, porque também tem um limite, né? Até para a criança poder, como chama? É, esqueci agora a palavra. Progredir, né? Progredir, né? Então, assim, senão a criança também fica limitada, né? Então, tem um momento que eu tenho que falar assim, olha, agora sim, agora a gente vai pra piscina até para trabalhar outras coisas, né? Por exemplo, os saltos. Os saltos, os mergulhos, né? Da borda para dentro, a gente já não consegue. Então, chega um momento que fica limitado. Mas a gente, como profissional, a gente tem que pensar nessas vivências, né? A gente tem que pensar no novo, né? O que que eu posso trazer, né? Então, às vezes, uma dificuldade de uma família que traz para você, ai, mas eu não vou fazer por conta disso, tá aí que tem a ideia de falar assim, não, eu vou fazer desse jeito. Sim, eu tive um aluno, o filho do Guilherme Guido, nadador olímpico, ele tinha uma piscina de 5 metros no condomínio dele, e ele tinha 8, 9 anos, e aí eu, Gui, puta, não tem como fazer aqui. Falei, tem, Guilherme, vamos fazer. Eu ensinei crawl, costas, peito e borboleta, e ainda trabalhei resistência. Eu lembro que eu trabalhava em círculo na piscina, em X, em triângulo, fazia umas maluquices. Ele, Sim, só você para fazer essas coisas. Eu falei, nunca imaginei que eu ia conseguir dar aula de natação numa piscina de 5 metros. sim. Mas aí chegou um momento que também Sim, chega ele, algum momento que precisa, né, de ele novos precisa desafios, ir né? para poder ir para competições, tudo, aí ele precisava ganhar um pouco mais de resistência. Mas aprendeu os 4 nados aí, agora tá lá em Limeira. Tô com Que muito legal. torcendo aí de longe agora. Mas Dani, queria que você deixasse aí os seus contatos aí pro pessoal, muito Sim. importante. E também queria, antes de você deixar seus contatos, você falasse também um pouquinho da parte não só motora, mas cognitiva, emocional. Quais são os benefícios para esse bebê? Sim. Bem, a gente sabe que nessa Hum, fase que o bebê está, né, é, ele é uma esponjinha, né? Então, quando eu falo que às vezes não tem aula na banheira e pode ter no terrestre, é porque a gente precisa trabalhar os dois, né? Atendo às vezes bebês que a mãe quer a natação, mas aí quando eu vejo ele fora, por isso é que eu gosto até um pouco de chegar antes da aula para ter uma avaliação, né, de outros pontos, né? Às vezes eu olho a criança não está sentando direito, ou quase ela não fica no chão, né? E aí eu vejo, não, preciso estimular isso também. Então, não só a natação, né, mas como outros estímulos é essencial para a criança, né? Então, a criança ali tá o tempo todo, às vezes só com a babá, ou só com a mãe, ou às vezes vai poucas crianças vão para a escola, né? Mas ainda mais quando são muito bebês, assim. Então, se a gente, como profissional, não estimular também o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, né? A gente perde, né, esse aluno, porque é a grande oportunidade que a gente tem, né? Então, por isso que até trouxe no outro podcast falando da pedagogia para natação, é trabalhar muito além da natação, né? Então, a gente está aqui falando sobre os primeiros estímulos, mas quanta coisa a gente pode ensinar para eles, né? Digo bebês até os maiores, né? Questão de cores, né? A questão até de lidar com as suas próprias emoções, né? Às vezes o bebê ali, em algum momento ele começa a chorar, e aí você tá ali, acalma. Então você tá ensinando ele a lidar, né, com a sua parte emocional. A questão também do cognitivo, né? Às vezes a gente passa o exercício ali para a criança, né? Ela, principalmente as minhoquinhas, né? Afunda. Na outra aula você tá vendo a criança jogar. Por quê? Porque ela já pensou, né? Ela já fidelizou aquela coisa do aprendizado de entender para aquilo que aquilo funciona, né? Então, acho que o que a gente pode, assim, estimular a criança em todas as formas, a gente tem que sair fora da caixa. Sim. E queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quer te achar, algum pai, alguma mãe aí, Sim. tá querendo aula com a Dani, como que faz? Bem, o meu Instagram tá como prof.danilima199.
E aí pode me chamar lá, se quiser trocar ideias de aulas, bater um papo, né, em relação a o que fazer, né? Às vezes depende da região, eu não consigo atender dessa forma, como que eu posso fazer? A gente tá aí para aprender juntos. E aí eu vou lancei o desafio, vou tentar o meu, né? Então, um jogo que eu gosto muito de fazer com eles, eu monto duas séries, uma mais fácil, uma mais difícil. Ah, sei lá, uma crawl, respiração 3x1, outra crawl 6x1. E aí eu tenho dois peixes, o amarelo e o azul. Ah, se você virar o amarelo é o mais fácil, se virar o azul é o mais difícil. Eu embaralho ali, ele tem que virar, e aí ele fica torcendo para ser a série mais fácil. E às vezes é a série mais difícil, porque se eu desse só a série difícil, ele já ia reclamar. Mas como vai Sim, na sorte, criança tem um mundo muito fácil, né? Então, sim, quando é na sorte, eles aceitam, né? Que nem uma criança quer isso, outra quer outra, joga, faz o jockey pô. Eles fazem, ninguém reclama. Se fosse o adulto, reclamava. Não, mas eu quero, eu quero. sim. Você tem algum jogo da memória que dá pra gente adaptar, Dani? Se virando nos Ah, eu, 30? eu, go- eu gosto muito de trabalhar com eles, assim, quando tem essas figuras. Eu vejo, às vezes, alguns exercícios que eles têm dificuldades, assim. Então, eu coloco, às vezes, por exemplo, esse peixinho aqui vai ser a respiração lateral. E aí, quando eles encontram, aí eu deixo vários pontos. Daí esse exercício. Você achou esse peixinho? Então vai ser esse exercício, né? Não só pensando no jogo da memória, mas eu Sim. gosto muito de trabalhar com as gravuras, né? Até para a questão cognitiva, de ver que um peixinho é diferente do outro, a questão das cores, principalmente com as crianças menores, né? Pequenas que a gente chama. Por exemplo, esse peixinho aqui tem um detalhe diferente desse, então ele vai saber que esse é um exercício e o outro, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer e esse material é maravilhoso, né? Então, ó, desafio para vocês. O que que vocês imaginaram para a aula de vocês hoje? É também muito bom para a parte inclusiva também, né? Com Sim. autistas. Então, você associar o exercício ao movimento, como você disse, é muito importante para eles. Então, o desafio está lançado. Então, o jogo da memória não é só jogo da memória. Dá Sim, para a gente exatamente. fazer muita coisa aí utilizando esse material resistente, colorido, muito atrativo para as crianças. Então, queria agradecer muito a Dani, queria agradecer Obrigada. vocês aí do outro lado, mas principalmente agradecer os parceiros, né? A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Então, ela vem auxiliar os profissionais. Você que precisa de curso aí na área de prevenção, pode entrar no site, cursos gratuitos ali da Sobrasa. Plataforma Educar, também com cursos gratuitos e cursos pagos, todos certificados. O livro Piscinas Litro a Litro para você te dar um acompanhamento da sua piscina. Tem alguma dúvida sobre qualquer coisa de piscina? Então acessa lá, acesse esse livro que você vai sanar todas as suas dúvidas. O aplicativo da SwimTrack, para você que é personal, vai te auxiliar a fazer as avaliações, fazer chamada, fazer acompanhamento dos alunos. Tem o seu logo, tem o seu nome, você tem esse contato direto na palma da mão do cliente, manda mensagem para ele, mas mensagem só de ida, porque quando a gente manda no WhatsApp, o pai retorna ali 10 horas da noite e a gente tem que responder. Pelo menos no aplicativo ele é só ida e você fala, quer responder, me manda um e-mail, que aí o e-mail já fica informal, ele já não espera a resposta tão rápida. A Sim. gente tem a Flote aí, materiais pedagógicos, uniformes, que também apoia esse projeto. Muito obrigado pela Flote aí, materiais que eu utilizo aí nas aulas de personal, que me auxiliam muito. Eu utilizo muito também, muito. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a Dani. Eu que E já agradeço, que gente. você falou sobre a parte terrestre, vamos fazer um podcast sobre Personal Kids? Bora. Então, próximo programa aí, falando um pouquinho sobre Personal Kids, já falamos sobre pedagogia, já falamos sobre criatividade, uma nova área aí na natação, dar estímulos na banheira e no chuveiro. Agora vamos dar dicas pro personal, que também não é só piscina, e não é só banheiro e não é só chuveiro. A gente vai inventar uma nova área para você aí no próximo episódio. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal.